Espero que todos estejam muito bem nesse dia de hoje, onde estamos finalizando a nossa teleoficina Aprendendo a Meditar com as Mandalas, edição 2023, 7 afirmações e um segredo, né? Então, quem chegou até aqui é porque conseguiu, né, vencer essas etapas, chegou nas 7 afirmações e chegou no segredo, ao pintar as suas mandalas no processo, durante o processo, né, fase 1, 2 e 3, pegar as 7 afirmações para si e chegar até o momento em que foi desenhar a sua primeira mandala com um segredo mais lindo que a gente pode ter, que é utilizar a natureza, né? Utilizar a natureza como recurso do nosso desenho, da nossa inspiração. Afinal de contas, as mandalas são um presente do universo para nós e elas se encontram em tudo que há, inclusive dentro de nós, né? Porque dentro de nós tem um universo inteiro, né? Um universo grandioso. E aí nós conseguimos fazer essa conexão com a natureza, pegar essa inspiração e trazer para nossa mandala, o nosso círculo sagrado, o nosso eu. Então, foi muito gratificante poder compartilhar com vocês mais uma experiência, porque, como eu digo, não é somente vocês que estão trabalhando e fazendo essa meditação. Todas as vezes que eu faço uma teleoficina, eu tenho aprendido muito. A teleoficina, ela agiu para mim como um recurso também de autoterapia. E como não existe coincidências, eu comecei a fazê-las justamente no mês de janeiro, que quando foi instituído em 2021, o janeiro branco, que se tornou o mês da saúde mental, o cuidado com a nossa saúde mental, decorrente dessa pandemia que nós passamos e dessa necessidade que nós tivemos de estar com o nosso eu, muito mais do que em qualquer outro momento, com o nosso eu interior e conviver com tudo que é relacionado às nossas dores, né? E o que isso significa? Significa que a pandemia nos trouxe aquela questão de estarmos dentro de casa efetivamente muito mais tempo do que estaríamos, junto com quem? Com os nossos familiares. E é aí que as dores foram surgindo mais ainda, né? Porque quem não estava acostumado a ficar com os familiares dentro de casa se tornou um caos, né? Por tanto tempo dentro do mesmo ambiente, 4 paredes, todo mundo dentro de casa, imagina, né? Então, nunca houve tanta necessidade de ser trabalhado a questão do eu interior, tá? E quando eu fiz, então, a primeira teleoficina, é porque eu também passei por um período, eu também tive uma dor, eu também sofri como todos os brasileiros sofreram, como o mundo sofreu, e encontrei, né, nessa ferramenta de meditação, nessa ferramenta que eu fui atrás pela questão artística, pela questão mais de um propósito comercial, né, que era a questão de agregar junto aos presentes que eu fazia as mandalas, mas sem saber do seu fundamento, sem saber como elas eram realmente. E aí me deparei com a questão de precisar das mandalas muito mais do que eu imaginava, que foi então aquele período que eu passei para vocês, o período do processo de internação da minha mãe, onde eu aprendi a meditar com as mandalas e o que me trouxe conforto,
me trouxe serenidade para poder lidar com aquele momento. As dores existiam, né? Mas eu aprendi a lidar e aprendi muito mais que isso. Eu aprendi através do intensivão com a minha mãe naqueles 3 meses a lidar com as minhas emoções ancestrais, o que me doía, né? As mágoas, as diferenças, né? Para que eu pudesse, então, libertar de dentro de mim aquela criança que estava sofrida, né? Para o perdão, para o amor, para a paz, e assim também a minha mãe fazer a passagem dela em paz. E com isso, nós nos tornarmos uma só, né? Porque aí eu comecei o meu despertar de uma outra forma e mudando o meu propósito de vida. Então, por isso que eu digo que as mandalas foi uma luz quando eu estava chegando na escuridão, que eu não sabia o que fazer naquele momento. Como uma pessoa mais sensível, mais intuitiva, que eu sempre fui ligada à espiritualidade, como eu falei para vocês, então isso me tocou de uma outra forma, né? E por que não compartilhar? Então, 8 meses depois do falecimento, nem 8 meses, né, que a mãe faleceu em outubro, que ela faleceu logo depois dia 19 de outubro, logo depois da data do meu aniversário. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, né, 3 meses depois eu estava fazendo a minha primeira teleoficina, em fevereiro, o meu primeiro workshop, tá? Justamente por quê? Porque era uma forma que eu estava no processo de cura. Ou seja, o processo de cura, gente, é constante, é sempre, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê. Então, fazendo um resumão, um apanhadão do que vimos nessa teleoficina Aprendendo a Meditar com as Mandalas. Nós falamos do pilar do conhecimento, né? É quando você só sabe que mandalas são mandalas. É um objeto de decoração e ponto. Mas aí a gente vem com o conhecimento. Traz para vocês o que são as mandalas, como elas funcionam. Traz para vocês os benefícios, quem integrou isso na psicologia analítica, como foi isso. Falamos da questão da meditação ativa e passiva. Então, nós falamos de Carl Jung como psicólogo, né, da psicologia analítica, trazendo para vocês essa questão realmente comprovada da ciência com relação à arte e principalmente a arte com as mandalas dentro de um consultório, né? Falamos da meditação ativa e passiva, falando de Osho, trazendo para vocês uma outra cultura, né? De como que a meditação, o yoga, né? Tudo isso faz a diferença, né? E como cada vez mais isso vem crescendo, né? No nosso país, né? Mesmo sendo uma cultura de fora, mas trazendo essa meditação, embora, como eu sempre falo, né? A prece, né? A prece e a meditação são irmãs gêmeas. Então, lembrando que Cristo, quando precisava tomar alguma decisão, ele se retirava para as montanhas e conversava com o Pai, né? Ele precisava desse momento junto das montanhas, olhando o povoado lá de cima, para que ele pudesse pensar melhor. Ele limpava, o Pai vinha e falava com ele. Era dessa forma. Então, a meditação e a prece são irmãs gêmeas, né? Aí falamos das cores, né? Da questão das cores em nossa vida, o poder que elas têm. Então, o poder pessoal dentro do nosso interior, né? Tudo que nós temos com relação às cores, como isso vibra, como isso é visto, né? De uma forma das cores e sentimentos e as suas vibrações. Nós vimos a questão da preparação de um ambiente quando vamos meditar ou quando vamos trabalhar a nossa mandala. Podemos pintar apenas por pintar,
sem problema, mas podemos pintar focando, né? Pensando, agindo e sentindo, né? Nós podemos trabalhar nessa questão, pensar, agir e sentir, pintando a nossa mandala, com diversas técnicas. Você pode pintar com giz de cera, pode pintar com lápis de cor, com aquarela, com tinta, pode fazer do seu jeito, não tem problema, né? O importante é você colocar esses sentimentos ali. Muitas vezes você pode estar até mesmo cansado do trabalho, mas você vai chegar e vai falar, não, eu vou tirar 10 minutinhos aqui, deixa eu pintar uma mandalinha, só para acalmar antes de fazer minhas coisas. E você vai pintar e vai ficar tudo bem. Você vai sentir que você vai desestressar de uma forma leve e gentil com você mesmo, né? Existem várias maneiras, claro, tem pessoas que gostam de dançar, tem pessoas que gostam de caminhar, tem pessoas que gostam de faxinar. Cada um se desestressa de uma forma, mas essa forma é uma forma mais calminha, mais sua ali, que, no entanto, você também não precisa ir para um lugar tão silencioso, porque basta você colocar um fone de ouvido com uma musiquinha e começar a pintar, que vai estar tudo bem, né? Então, é assim que você vai trabalhando essa questão da meditação. E na questão da presença, como eu falei para vocês, nós trazemos os 4 elementos para o ambiente que nós vamos estar, né? Então, se você vai estar na sua sala, procure ter lá uma florzinha, né? Porque você está trazendo a natureza, está trazendo a terra, né? Então, você traz a terra, o poder da terra para a sua sala. Um incenso, né? Um incenso para trazer o poder do fogo, né, do elemento fogo, né, que também ajuda na questão do elemento ar, assim como a plantinha ela traz os dois, né, ela traz a terra e ela traz o ar também para nós, né, também um cheirinho, né, para identificar mais ainda, traz um cheirinho, né, um cheirinho de verde ou algo que você gosta, até um perfuminho de bebê, algo que te acalme, tá, e te traga boas lembranças. A água para te hidratar, né? Você precisa da água para se hidratar, ok? Durante o processo, e ela faz parte dos 4 elementos. Se você tiver uma fonte, você ligue sua fonte, do seu lado aquele barulhinho da água, né? É gostosinho, né? E o 5º elemento que eu falo, que é o elemento surpresa, o 5º elemento é você colocar uma foto sua, uma foto de um momento agradável com a família, um elemento de fé. Então pode ser a Bíblia, pode ser um livro, pode ser uma japa-mala, pode ser um rosário, uma santinha, aquele momento de fé. Então tudo isso faz parte da decoração. Se você pensar bem, vai fazer parte da decoração da sua casa. E esse é o seu cantinho, é o seu momento presença. Lidar com as dores não é fácil, nunca vai ser, né? Afinal de contas, ela está dentro de nós, né? Ela está ali. E para se ter a autocura ou cura, enfim, é preciso mexer na ferida. Não existe outro jeito. E quando a gente mexe na ferida, a gente está querendo o quê? Está querendo tentar limpar ela para ver se ela cicatriza, né? Então é isso que a gente faz quando a gente trabalha também a autocura, a autoterapia, tá? Muitas vezes pode ser que algo seja tão profundo, mas tão profundo, que realmente você vai sentir que não basta você sozinho fazer. Você vai precisar de ajuda, uma ajuda mais intensa, por um momento mais prolongado. E tá tudo bem, porque você conseguiu identificar que isso realmente você precisa cuidar melhor, para aceitar melhor, para acolher melhor. Então a indicação é: procure uma terapia com um profissional que vai lhe ajudar, vai lhe guiar nesse processo junto. Mas lembrando que a cura só é possível através de nós, do que nós queremos.
e do que nós nos permitimos. Então é importante saber que um terapeuta, um médico, né, um psicólogo, ele só vai conseguir lhe ajudar se você assim permitir, ok? Então, assim, tem pessoas que precisam até mesmo de tratamentos medicamentosos. E é assim mesmo. Mas como, Rô? Mas eu não vou conseguir me livrar dos remédios? Quando você faz um tratamento já longo e tudo mais, e que você começa a perceber que existe um autocontrole e tudo mais, claro que o médico ele vai, né, vai tirando a medicação, às vezes aos poucos, porque ele vai vendo que você está encontrando o caminho. Mas quem tem que fazer isso é o profissional, é o médico, não você. Não você por si só, tá? Então, assim, as mandalas, ou melhor falando, essa ferramenta que eu lhes apresentei, ela é uma ferramenta de ajuda para que você possa acalmar o seu coração e acolher a sua alma quando você estiver numa agitação, numa dor que você não sabe o que fazer, para você poder se acalmar. Muitos vão conseguir e ponto. Outros não, precisa de algo mais intenso. Então precisa realmente procurar uma terapia mais intensa, um conforto a mais, tá? Muitos conseguem fazer sozinhos, outros não conseguem. Muitos conseguem fazer, vamos dizer assim, um curso online, outros não conseguem. E tá tudo bem, porque é o tempo e o processo de cada um, ok? Então, um resumão do que nós trabalhamos, tá? E no próximo vídeo eu vou dar continuidade falando um pouquinho mais para vocês das questões das dores e das afirmações, ok? Então, bora lá! Olá,